primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, acerca dos dons espirituais. Você está sentado, mas nós vamos ler sentados mesmo o capítulo 12, do 1 ao 11. A respeito dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. O único que está no plural. E a outro, operações, na verdade, o único não, o 10 também, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, a capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Que Deus abençoe a sua palavra. Esse é um texto que também faz celeuma em muitas igrejas, sejam elas históricas, tradicionais, ou pentecostais e neopentecostais, por causa e principalmente do dom da variedade de línguas. Mas nós vamos entender o que Deus quer dizer por meio desta carta, pela escrita do apóstolo Paulo. Os dons não foram dados à igreja para projeção humana. Nenhum dom, e nem mesmo os dons descritos aqui, são aferidores ou medidores de espiritualidade. A igreja de Corinto, ela era uma igreja rica em dons, porém imatura. Uma igreja extremamente carnal, apesar dos dons terem sido distribuídos pelo Espírito. É bom lembrar que podemos ter vários dons, a manifestação dos dons na igreja, e todo mundo aqui, cada pessoa, pelo menos cada um aqui, tem um dom do Espírito. Todos têm. Deus não nos deixou inúteis na igreja. A igreja, Deus tem distribuído a ela dons. Mas lembre-se que os dons não são aferidores espirituais de uma igreja espiritual. Eles foram dados para a edificação do corpo. De todos esses dons citados e lidos aqui, o único dom que é para autoedificação é o dom de variedades de línguas. Quando eu falo em línguas, Paulo diz em Coríntios 14 que eu edifico a mim mesmo. Esse é o único dom para edificação. Os demais, todos os dons dados a cada um de nós, não é para a nossa edificação, é para o corpo. É para a edificação da igreja. Deus me deu um exemplo, não é um fato, um dom de cura. Né? Um dom de cura, para curar determinadas enfermidades. Então, não é para mim, é para o irmão que está enfermo, que eu vou orar, e Deus vai curar. Então, esse dom único de autoedificação é o dom de variedade de línguas, que depois Paulo vai explicar em Coríntios 14. E na hora do culto, se você quiser falar em línguas, fale baixinho e consigo mesmo, porque a maior ênfase no culto público não é a variedade de línguas, a não ser que alguém fale e um outro irmão interprete, ou esse mesmo irmão interprete para que a igreja seja edificada, porque se não houver ordem, vai haver desordem no culto. E Paulo vai mostrar que é melhor profetizar do que falar em línguas. E o que é profetizar para Paulo? Proclamar a palavra, que é o que eu estou fazendo aqui.
Já estive numa reunião pentecostal, numa denominação muito conhecida aqui no Brasil, e enquanto o pastor pregava, a irmã estava pulando na minha frente e falando em línguas. E eu não tive outra ação. Eu falei, a irmã se sente aí que eu quero ouvir a pregação. Pode sentar, sit down nesse exato momento. Ela não gostou. Mas ninguém estava prestando atenção à pregação da palavra da Bíblia. E é o que Paulo diz lá em Coríntios 14. É melhor profetizar do que pregar. Porque quem profetiza, diz Paulo, quem prega a palavra e proclama a palavra, edifica a igreja. E o que fala em línguas e não interpreta, ninguém é edificado. É o que Paulo está mostrando, ele não está proibindo falar em línguas, e ele diz, se você quer falar em línguas, já que você está aí, né, cheia do Espírito Santo, fale consigo mesmo, e baixinho, durante a ordem do culto. E se falar em línguas em voz alta, interprete. Se não houver interpretação, cale-se no auditório público e fale consigo mesmo em baixinho, para mostrar a ordem no culto. Porque se algum estranho, diz Paulo, entrar na vossa reunião, vai achar que vocês estão loucos. E que vocês precisam colocar ordem neste culto. Muito bem, porém, nós precisamos lembrar que nós não desprezamos os dons. Os dons são necessários para a igreja, e a igreja cresce de forma saudável com os dons. E eles são importantes para a vida da igreja. Mas antes de avaliar 6 pontos que eu elenquei aqui, eu quero chamar a atenção 4 posições que a igreja tem e teve nesses 2000 anos dentro dela sobre os dons. A primeira posição é uma ordem muito radical. E é uma palavra estranha que talvez vocês nunca ouviram. São os cessacionistas. Não é sensacionalistas, não. Cessacionistas, de cessar. Com C e 2 S's. Os cessacionistas, o que é isso? Que esses dons, segundo essa corrente teológica, foram restritos para a época dos apóstolos. Então você vai ter uma corrente que vai dizer que esses dons espirituais, sobrenaturais, dons de cura, por exemplo, ficaram para a época dos apóstolos. Eu já visitei uma igreja que não aceita dom, que não tem dom de cura, que cura ficou lá na igreja de Atos. Acontece que a igreja de Atos é a igreja bebê, ela está nascendo, e Jesus vai buscar uma noiva madura. A de Atos é uma igreja bebê, que acabou de nascer. E se aqueles dons estavam ali presentes para edificação, ao longo da história da igreja, esses dons se manifestaram. Hoje mesmo, na escola bíblica, nós compartilhamos aqui nos dons de cura. Por exemplo, quem estudar a história da igreja do século XX, uma missionária americana, Amy McPherson, que foi a fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, lá nos Estados Unidos. Foi uma igreja que começou lá e aqui no Brasil com tendas. Eles fizeram tendas, pegaram tendas de circo e fizeram cruzadas evangelísticas aqui no Brasil. Aqui no Brasil muito aconteceu dessas realizações. E o que acontece? As pessoas entravam nas tendas e a manifestação da cura do Espírito era uma coisa tremenda. As pessoas eram curadas, os enfermos eram curados. Isso foi recente, 1950. Né? A própria Rua Azusa, nos Estados Unidos, no movimento de santidade e de um novo Pentecostes para o século XX, foi também um derramar do Espírito. Então a gente precisa ter cuidado de olhar para a história da igreja e ver como esses dons se manifestaram e se manifestam até hoje. Mas essa corrente, os cessacionistas, dizem que os dons não estão mais disponíveis para a igreja contemporânea. A segunda posição são os ignorantes. Não conhecem nada sobre os dons. Tem pessoas que não sabem nada. Por exemplo, a Luz pode ser professora do ensino fundamental lá de geografia, mas isso não a torna professora de lições espirituais na igreja. Porque para lá, na escola, ela precisava ter conhecimento geográfico, intelectual, para dar aula. Mas o professor, ele vai ensinar na igreja verdades espirituais. E ele precisa do Espírito, do dom
do Espírito, da habilidade do Espírito para ministrar, não só de forma didática, mas falar verdades espirituais pelo Espírito para o espírito do ouvinte. Amém? Então isso eu posso ser professor lá fora, mas não ser um bom professor de escola bíblica ou um bom professor na área espiritual, independente de eu ser pastor, qualquer professor. E aí Deus dá o dom para você ensinar a igreja de Cristo. Veja o dom que Deus deu a Paulo para escrever as cartas didaticamente. Então, os ignorantes são aqueles que não conhecem nada sobre os dons. A outra posição são os medrosos. Tem gente medrosa na igreja que tem medo dos dons. Tem pastor que não aceita a manifestação dos dons. Há um livro até, acho que foi de um professor alemão, desenvolvendo os dons espirituais. O pastor Felipe deve lembrar, na década de 90, nós fizemos esses estudos lá em Maceió, desenvolvendo os dons, um livro maravilhoso, usado em até igrejas históricas. Eu vi na igreja batista, presbiteriana, metodista, esse mesmo livro sendo usado. Desenvolva os dons. Eu até achei dom ali, demais até, em excesso. Tinha muitos dons, porque foi muito bem sistematizado, mas assim, ele usou várias passagens da Bíblia, são 5 passagens no Novo Testamento, que falam sobre os dons. Então, os medrosos são aqueles que têm medo. Por exemplo, eu conheço pessoas que têm medo do batismo no Espírito Santo. Tem pessoas que colocaram na cabeça que batismo no Espírito Santo é pegar a sua língua, esticá-la e você rolar e falar. Isso é batismo no Espírito Santo. Isso é êxtase. Isso é êxtase. Né? O batismo no Espírito Santo é cair no chão e você voar e rolar e falar em língua. Não, isso é batismo no Espírito Santo. Se você ler Coríntios 12, Paulo diz: todos vós fostes batizados pelo Espírito no corpo. Depois o próprio John Wesley vai falar dessa segunda obra da graça, que Santo Agostinho também falou, que vai nos chamar de inteira santificação, batismo no Espírito Santo. Mas existem calvinistas que não aceitam a segunda obra da graça, porque eles entendem que as duas obras acontecem simultaneamente uma única vez. Que não tem um primeiro momento e o segundo momento. Não tem a conversão e a santificação, o batismo no Espírito. E no livro de Atos, você vai encontrar passagens que mostram que as duas experiências aconteceram uma após outra no mesmo momento. Por exemplo, enquanto Pedro estava na casa de Cornélio, vamos lembrar, pregando, presta atenção, a Bíblia diz que eles estavam atentos à palavra. A fé vem pelo ouvir. Então ali eles nasceram de novo. Só que Pedro nem terminou de pregar, eles já estavam falando em línguas. Alô? Alô? Então para de criar regra. Não tem uma regra. Primeira conversão, aí passa 5 anos para depois o batismo do Espírito. Existe isso. Paulo, por exemplo, foi batizado nas águas. Ele nasceu de novo naquela experiência em que Deus falou com ele em Atos 9. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele foi batizado, ele teve a conversão. Mas chegou Ananias, 3 dias depois, preste atenção, impôs a mão sobre ele. Ele foi batizado nas águas. E a sua Bíblia e a minha Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo. Então ele foi batizado no Espírito. 3 dias depois daquele encontro. Na casa de Cornélio, as duas experiências acontecem simultaneamente, quer dizer, uma após outra. A conversão, e Pedro não fez apelo. A Bíblia diz que os seus ouvidos estavam atentos à pregação de Pedro. Estavam ávidos. Às vezes o homem cria a ideia de que nós manipulamos Deus. Por exemplo, essa ideia de levante a mão quem quer aceitar Jesus. Não há garantia de que quem levantou a mão aceitou a Jesus. Porque aceitar a Jesus, receber a Jesus, é uma experiência sobrenatural que acontece aqui. E se você olhar para a história da igreja, acho que foi Charles Finney, que começou lá no século XIX, em Nova York, fazendo apelo evangelístico. Quem quer, levante a mão. Mas na história da igreja, não existia essa de levantar a mão para aceitar Jesus. Porque eu conheço pessoas que se converteram vindo aos domingos. Primeiro domingo, sentou-se aí, ninguém falou com ela. Segundo domingo, ninguém falou com ela, ela está na igreja. Terceiro domingo, está ali. Quarto domingo, ela está. Quinto domingo, está ali. No 8º domingo, essa pessoa chegou para mim e disse: eu queria me batizar.
Isso é novo nascimento. Quando foi que ela se converteu? Eu não sei. João 3 diz, não sabe de onde vem e não sabe para onde vai. Então, não crie regra para Deus. Tá? Então, esse é o ponto dos medrosos. Eu também conheço pessoas medrosas do espírito, dos dons, porque teve uma igreja lá no Canadá da unção do riso. Pega o avião, vai para o Canadá, desce em Ottawa, desce em outra cidade, para ver a unção do riso e a unção de ficar pregado na parede. Mas para quê? Pregado na parede? Se é para ir pregar o evangelho? Aí, não quero essa unção, isso aí não existe, isso aí é um exagero. É um exagero mesmo, isso é um excesso. Mas não despreze uma verdade por causa dos extremos. A verdade existe. Os extremos são perigosos. E os dois extremos são ou ir além ou ficar aquém, negando a existência dos dons. E quem tem medo do Espírito Santo aqui, está amarrado, porque o Espírito Santo não derruba ninguém, o Espírito Santo não sacode ninguém, o Espírito Santo é uma pessoa e a obra do Espírito Santo não é no cair apenas. Isso aí é consequência. E se você tem dúvida, de cair, leia Ezequiel capítulo 1, ele caiu. Leia Daniel capítulo 10, capítulo 7, capítulo 8, ele não teve forças e caiu o corpo. Leia Paulo, que caiu e ficou cego 3 dias, em Atos 9. Pastor, mas se ele caiu para frente, você estava lá? Se ele caiu para frente? Ele caiu para trás, caiu para frente, eu não sei porque ele caiu. A carne não consegue. Então não é isso que vai dizer a você que não existe o dom do Espírito Santo. Isso aí são os medrosos que ficam nos exageros, nos extremos. Deus é um Deus de equilíbrio. Então vamos lembrar, os sensacionistas, os ignorantes, os medrosos. E por conta do medo, essas pessoas são levadas a enterrar os seus dons. Tem muita gente medrosa. Eu já ouvi de irmãos que disseram, pastor, eu não quero fazer a vontade de Deus porque eu acho que a vontade de Deus é muito dura. Eu tenho medo. E o quarto e último ponto são os que creem na contemporaneidade, ou seja, na existência dos dons no mundo contemporâneo. E nós somos dessa corrente. Os dons existem, os dons estão presentes na igreja, porque ela está viva diante de um Deus vivo que habita nela. Os dons não são aferidores de espiritualidade. Você não mede a espiritualidade de uma igreja pela quantidade de dons e a manifestação dos dons. Eu fui a um aniversário de um irmão de uma igreja lá em Maceió, não era da nossa igreja, era de uma outra denominação, fui convidado, quando eu entrei era uma festinha, mas eu disse, meu Deus, aqui é neo e pentecostal ao extremo. Quando eu entrei, a dona da casa perguntou, o senhor tem quantos dons? Eu digo, eu nunca contei. Eu tenho o dom de ensino, né? Eu tenho o dom de pregar, eu tenho o dom de intercessão, se é que não tem na Bíblia intercessão, porque oração é para todos, mas eu gosto de orar, de interceder, de me debruçar em causa da oração, mas eu nunca contei os dons. Mas eu entendi a pergunta dela. Se eu tenho revelação, eu não ia ser grosso, mas eu ia dizer Kodak, Fujicolo. Né? Mas ela queria a revelação. Então, é o tipo de reunião que eu não tenho muita alegria de estar presente, porque quando você vai para uma reunião com a ênfase apenas de revelação, preste atenção, o engano vai falar por boca daquela pessoa, porque o espírito de curiosidade está em você. O demônio, sabendo dessa curiosidade, vai usar a mente daquela pessoa para ela falar com você. Então, há uma receita minha que eu dou quando eu vou para esse tipo de reunião. Eu não sento na frente, eu sento no meio para de trás. E aonde eu sentar, eu digo, Senhor, eu amarro e repreendo aqui deste lugar todo espírito de engano e de mentira. E que toda profecia humana seja repreendida neste ambiente. Às vezes eu estava numa reunião, a pessoa disse, Deus não está revelando nada. Eu digo, é de Deus. Não sabe ele que eu orei. Para que essas coisas, meus queridos, quantas tragédias e quantas desgraças de pessoas que receberam profecias e não eram de Deus. Então, fecha parênteses, nós precisamos lembrar disso. A igreja de Corinto não era uma igreja madura. Eles eram infantis.
Eles não eram espirituais, mas carnais. Eles tinham dons, mas eles não tinham piedade. Paulo chegou a dizer no capítulo 10, o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Vocês têm os dons, vocês têm um conhecimento, mas e a piedade? Eles viviam em êxtase, mas eles não tinham um testemunho de vida consistente. Faltava amor naquela igreja e faltava santidade aos olhos de Deus, mesmo aquela igreja explodindo em dons. Volta para o capítulo 1 da mesma carta. Eu gosto muito dessa introdução que nós começamos a ler em janeiro, a estudar Corinto, agora em janeiro. Veja o que diz o capítulo 1, verso de número 7. Paulo diz, de maneira que não vos falte nenhum dom. Não vos falte nenhum dom. E aqui tem a base que sustenta a minha crença, e acredito, do pastor Felipe. Porque se os dons estão presentes na igreja contemporânea, olha o amparo bíblico no versículo 7. Nenhum dom vos falte, aguardando vós a parúzia, a manifestação do nosso Senhor. Ele quer dizer, até a vinda do Senhor, os dons vão estar em operação. Até a vinda do Senhor, os dons vão estar em operação. Então não há nenhum problema. Outra questão que eu vi aqui nos olhos de alguns, quando a gente fala em línguas, alguns já ficam assim. Deixa eu dizer uma coisa. Já resume logo para você sair daqui tranquilo. Todos vão falar em línguas? Não. Nessa mesma carta, capítulo 12, verso 28, Paulo diz, falam todos em línguas? Não. Nem todos vão falar em línguas. Então você já elimina essa ideia de que todo mundo que vai ser batizado no Espírito Santo vai falar em línguas. Não vai falar em línguas. Perguntaram uma vez ao pastor Felipe se ele falava em línguas. Falo português, inglês e grego. A pessoa não gostou da resposta. Foi lá no seminário. Quantas você fala em línguas? Tem um dom de variedade, né? E aí vocês imaginem o seminarista dizendo que ele não é espiritual. Você vê a estupidez da pessoa achar que só é espiritual se falar em línguas. Isso mostra a imaturidade da igreja de Cristo. Outra coisa, as igrejas pentecostais e neopentecostais. Não diga que as igrejas históricas, eles são frios, porque não têm o batismo, porque não falam em línguas. Eu conheço muitos pastores, homens de Deus, que nunca falaram em línguas, nunca pregaram nada sobre batismo no Espírito Santo, já morreram e eram cheios do Espírito Santo. Porque é o testemunho de vida que fala mais alto. Então, cuidado com essas regrinhas de achar que é só espiritual, se tiver, falar em línguas e as manifestações dos dons. E aí, nós chegamos até hoje a quem pense que o dom de variedade de línguas é o sinal do batismo do Espírito Santo. Veja, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 12, vamos voltar, 1 Coríntios 12, verso de número 13. Paulo já disse, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Todos nós quem? Todos os membros da igreja de Cristo espalhados por sobre a terra. O corpo de Cristo tem o Espírito. Porém, a experiência dessa segunda obra da graça, e aqueles que não creem em segunda obra da graça, entendem que as duas obras acontecem simultaneamente, você tem que ter um testemunho, como dizia John Wesley, o meu coração pegou fogo. Os apóstolos receberam a Jesus, no dia que Jesus subiu aos céus, eles andaram com Jesus, mas eles não eram nascidos de novo. Em João, capítulo 20, verso 21, Jesus chega, já ressuscitado, entra no cenáculo e diz, Shalom Lahema, paz seja convosco, recebei o Espírito. E ali eles nascem de novo. Porque ninguém podia nascer de novo antes de Cristo pagar a dívida do pecado. Então os apóstolos não eram convertidos no ministério terreno de Jesus, mas nasceram de novo, mas ainda estavam amedrontados com os soldados de Roma. Mesmo depois dessa experiência. Em Atos capítulo 1 diz que quase 120 estavam presos no cenáculo com medo
das autoridades. Eles já tinham recebido a Cristo. Agora preste atenção. Eles ouviram a palavra de Jesus. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E recebereis o poder do Espírito, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Acabei de ler Atos 1, verso 8, e acabei de citar Lucas 24. Fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles já tinham recebido a Cristo, mas eles recebem um novo enchimento. É um batismo que vem do alto e faz do medroso ousado, do covarde intrépido, do fraco, forte, do medroso, destemido. Esse batismo no Espírito Santo não é para falar em línguas, é para fazer a obra, é para fazer o serviço, é para avançar o reino, é para dar testemunho. E agora sim, nós vamos trabalhar 6 pontos importantes desse capítulo 12, seguindo a ordem dos versículos. O primeiro, que Paulo vai falar sobre os dons, é o contraste entre o outrora e o agora. O contraste entre o outrora e o agora. Por que eu estou falando isso? Veja o versículo 1. Primeiro, ele já disse aqui que eles eram ignorantes. Alguns eram ignorantes. Tem muita gente ignorante dos dons. As pessoas não sabem acerca dos dons. É preciso estudar a Bíblia. Agora, o verso 2, o 3, ele vai explicar esse contraste entre o outrora e o agora. Sabe por quê? Olha o verso 2, olha a tese de Paulo. Quando vocês eram pagãos, quando vocês eram gentios, vocês se deixaram conduzir aos ídolos mudos. Corinto era uma cidade pagã que adorava a deusa Afrodite, que adorava o deus Apolo, e aqueles deuses, Salmo 115 diz, tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. E o contraste entre o outrora e o agora é que eles entram na igreja, na reunião, e o Espírito Santo fala. Quando a gente chegar no Coríntios 14, Paulo vai dizer que o incrédulo vai entrar na reunião e durante a pregação do pastor Felipe, ele vai pregar e a vida dessa pessoa, Deus vai revelar coisas pessoais daquela, não pessoal de citar o nome, de coisas íntimas. Paulo diz em Coríntios 14, os segredos dos seus corações serão revelados e eles testificarão que Deus está no meio de vós. Isso é a manifestação do Espírito. Por exemplo, eu estou aqui pregando sobre algum texto bíblico e eu falo, existem pessoas até hoje assim, que estão aprisionadas nas drogas, na maconha, na cocaína, e assim como foi com essa pessoa, Deus também pode fazer. E alguém pode dizer, como é que ele sabe que eu fumo maconha e cocaína? Eu não estou sabendo, que alguém entrou aqui, mas o Espírito está falando. Os segredos foram revelados. Os segredos da sua vida foram revelados, não expostos, mas revelados de forma geral, e a pessoa tomou aquela palavra para si. Isso é do Espírito. Só não pode acontecer, como eu já vi falso profeta, que fica encostado escutando as conversas, e de noite diz, olha, assim diz o Senhor, só que ele já tinha escutado a fofoca, a conversa lá no outro. Isso é um perigo. Isso é espírito de engano, isso é espírito de manipulação, isso é espírito de mentira. Eu lembro, toda vez que eu vou contar sobre esses dons, eu estava dando estudo no tênis, na casa da irmã Oneida Bedix, há muitos anos, a Mari estava. E eu lembro, não sei se você estava, acho que nesse dia você estava, que eu comentei, tinha uma irmã que ia viajar para a França. E eu estava dando esse estudo sobre os dons. Aí eu falei assim, por exemplo, vou explicar o que é o dom da palavra de conhecimento, de sabedoria. Por exemplo, amanhã a irmã fulana vai para a França. Quando eu terminei de falar, a irmã disse, pastor, como é que o senhor sabe? Eu vou. Eu falei, então é de Deus o exemplo, foi por Deus o exemplo. Quer dizer, eu não sabia de nada. Eu não sabia de nada. Eu revelei sobre algo, não eu, o Espírito, e eu usei um exemplo. Um exemplo. Era só para ilustrar a questão disso. A mesma coisa aconteceu com Paulo. Por exemplo, lá no livro de Atos, capítulo 20, Paulo recebe a menção, 20 não, no 27, acho que é o 26, para ser mais preciso, 26. Ele está no navio, um anjo vem a ele e o Senhor diz, olha, essa tripulação não vai se perder, o navio vai se arrebentar.
E aí ele conta, olha, um anjo do Senhor, do Deus a quem eu sirvo, me revelou, olha a palavra de sabedoria, de que ninguém vai se perder neste navio. Então isso é um dom. O Deus trouxe uma palavra sobrenatural a respeito de algo presente e do futuro. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. E aí ele vai se precaver, anunciar ao povo e encorajar o povo para que não seja tomado pelo medo da viagem. Então foi uma revelação, dizendo, a viagem precisa prosseguir, independente de. E eles chegaram a Roma, chegaram na ilha de Malta. Então é esse contraste. Meus amados, quem cultua ídolos, naquela época, sabe disso e até hoje, está adorando demônios. Salmo 115 diz, tornem-se iguais a eles, os que adoram. Os ídolos são mudos, mas eu quero dizer uma boa notícia. O nosso Deus é vivo, Ele fala, Ele revela o profundo e o escondido. Ele revela ao seu coração textos da Bíblia que foram escritos pelos profetas. Você lê e diz, parece que Ele está falando comigo mesmo. Foi escrito para mim, é Deus falando com você, porque Deus não é mudo, Deus é vivo. Deus fala através de uma música, Deus fala através de uma palavra profética, Deus fala através de sonhos, Deus fala, é um Deus vivo. E o contraste é, Paulo está dizendo, vocês antes eram guiados por demônios. Sabe o que é que os demônios fazem com as pessoas que são idólatras? Deixam elas inertes, cegas, surdas, mudas e paralisadas. Por experiência própria de pregar para pessoas da família, nós falamos, entra por aqui, sai por aqui, eu mostro, nada a ver, eu falo, nada entende, e eles não avançam. Porque os demônios, está escrito no capítulo 10 dessa carta, quem cultua ídolos está adorando demônios. E os demônios paralisam a pessoa, só que essa pessoa quando chega à igreja, Deus revela ela. Deus fala com ela. Deus traz uma palavra. Veja, por exemplo, Oséias, capítulo 4, verso 12. Oséias 4, 12. Vamos colocar essa passagem aí, mostrando. Oséias 4, 12. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira. A sua vara lhe dá resposta. Porque um espírito de prostituição, de corrupção, os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram seu Deus. Foram atrás de pedaços de madeira. Foram atrás de bonecos de barro para conversar com eles. Esse é um ponto importante. E a igreja de Corinto era uma cidade, ali a cidade era politeísta, vários espíritos malignos estavam incorporados e muitos se reuniam em estado de êxtase. Eu já vi pessoas possessas por entidades. Elas entram em êxtase. Essas pessoas estavam chegando à igreja. E, queridos, às vezes escandaliza você entrar em certas igrejas, certas manifestações que às vezes não são do Espírito. Às vezes nem são só demoníacas, são humanas e teatrais. É pula-pula, é rola-rola. Uma vez eu fui no hospital, a pessoa me disse, o Espírito Santo falou tanto comigo que eu caí no chão e rodei feito uma cobra. Eu falei, uma cobra? No quarto? Rodando? Era uma pessoa imatura, neófita. Essa pessoa não pensa mais assim, graças a Deus. Mas é bom lembrar o que Paulo vai dizer no próximo domingo, nós vamos estudar. Quando eu era menino, eu falava como menino. Mas depois que eu cresci e amadureci na fé, eu deixei as coisas de menino. Nós iremos amadurecer. Né? Nós não podemos pautar a nossa vida, tomar decisões sérias da nossa vida, mudar a nossa cidade, mudar de trabalho por causa de uma profecia. Cuidado com quem põe a mão na sua cabeça. Cuidado com vasos de esquina. Você é um vaso e eu também. Não deixe que uma pessoa que não conhece você, que não é autoridade pastoral sobre a sua vida, que não caminha com você, ponha a mão na sua cabeça trazendo palavra profética mentirosa.
Às vezes nem é demônio, é o homem, é a alma, é o humanismo. E às vezes são as duas coisas, é o homem. Por isso que um dos dons que a igreja precisa buscar, Paulo diz, buscai os melhores dons. Sabe o que eu peço sempre a Deus? Discernimento de espíritos. Por que espíritos está no plural? Veja o versículo de número 10. Discernimento de espíritos. Leia o versículo 10 aí. Discernimento de espíritos. Por quê? Pode ser espírito de Deus, pode ser espírito do Fernando e pode ser o espírito de engano dos demônios. Pode ser de Deus, pode ser do homem, pode ser demônio. Pode ser da minha alma. Então, quando eu vou falar uma palavra para alguém profética, eu fico na dúvida. E eu conheço minhas ovelhas. Eu sei que tem ovelhas muito armadas. Então, eu digo assim, olha, eu senti no meu coração de Deus trazer esse texto para você. Está na Bíblia, então é um texto da Bíblia. Só que eu não posso dar para a Silvana um texto de Apocalipse 18. Silvana, Deus me deu Apocalipse 18. Eu já sei o que é 18. Caiu a Babilônia. Aí a Silvana vai dizer, então o pastor está dizendo que eu sou a Babilônia. Tem que ter discernimento. Então, na verdade, trazer um texto, Isaías 43. E aí, de repente, se é de Deus realmente, a Silvana vai ler e diz, olha, realmente, pastor, Deus falou muito comigo nesse texto ao meu coração. E é bom você dizer que não foi Deus que falou. No meu coração, orando por você, eu recebi. Agora, se você tem convicção que foi Deus, então diga, foi Deus que falou. Mas cuidado para não usar o nome de Deus em vão. E eu preciso discernir os espíritos. Em várias reuniões, nós não temos que ficar com reservas, com medo, né, com receios, é sempre pedir a Deus discernimento. O grande problema é que, dependendo da igreja, as pessoas só entendem que o culto só é de Deus e só pegou fogo se tiver revelação. E, aliás, tem uma denominação que eu me assustei. O nome da igreja é muito bonito. O nome dessa igreja. Não vou citar o nome porque está ao vivo e eu não posso falar mal de nenhuma igreja. Mas eu me lembro, quando eu fui a Maceió, me convidaram, eu achei interessante. A pessoa que me convidou disse, Fernando, bora lá, porque essa igreja, dia de hoje, é só revelação. Culto da revelação. Então o pastor não entra com a Bíblia, ele entra e aí vai ter revelação. E aí eu fiquei pensando, então Deus já tem agendado o dia da revelação? Então é o culto da vitória, é o culto da revelação, é o culto da prosperidade. Mas na Bíblia não existe isso. Tudo pode acontecer sobrenaturalmente por Deus nas reuniões, mas não classifique Deus e coloque Deus no seu nicho e segmento. Esse é um problema. Então, eu só fui uma vez e não fui mais naquela igreja. Não gostei do estilo do culto. E não consigo admitir na minha cabeça que tem um dia que é só revelação. Porque, para mim, a maior revelação já foi dada, a palavra de Deus. Porque a Bíblia não tem particular interpretação. Quem tem é o Espírito que pode revelar coisas espirituais do Espírito para o Espírito. Mas a primazia de um culto não é trazer manifestações, é pregar a palavra. E Paulo disse, quando vocês estiverem reunidos, eu prefiro que vocês profetizem do que falem em línguas e façam manifestações. Porque as manifestações, elas vão acontecer dos dons na medida que o Espírito, o culto vai para a glória de Deus. O segundo contraste é quanto ao modo de atuar. O dom é diaconia. Verso 5. A palavra serviço em grego, aqui, serviços, no versículo 5, leiam. E também há diversidades nos serviços. Marque a palavrinha serviços. A palavra grega aqui é diaconia. O dom é diaconia para o serviço. Deus nos dá dom para servirmos aos outros e não para tocar trombeta e exaltarmos a nós mesmos, com as nossas virtudes e as nossas habilidades. E a finalidade do dom não é a autopromoção, mas é a edificação do próximo. Se eu tenho o dom de cura, ela não é para mim, é para orar por aquele que está doente. Se eu tenho o dom da fé,
é para estimular aquele que não tem fé. Eu vou encorajá-lo pelo Espírito, com o dom da fé. Esses dons não são para benefício, é para edificação da igreja. E, portanto, quanto ao modo de atuar, Paulo está dizendo no verso 5, veja o verso 4, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade na diaconia, nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. O terceiro ponto é quanto à sua finalidade. Quanto à sua finalidade. Vou usar a palavra grega, os dons são energemata, que quer dizer realizações. Versículo 6, de onde vem energia. E há diversidade nas realizações. Nas realizações, é a palavra grega. E o que é isso? É a energia de Deus operando nos cristãos para transbordar para a vida da comunidade. Para trazer uma dinâmica. O dom espiritual aqui, a palavra grega, visa ajudar alguém. É se munir de energia, de força. O Espírito Santo não é energia não, tá? Mas é se munir de força, de energia, de capacidade do alto para suprir a necessidade de alguém. É fazer algo para alguém, é trabalhar por alguém, é realizar alguma coisa para alguém. E aí nós chegamos a uma conclusão. De maneira nenhuma o dom é intimista e subjetivo. Não é para o meu íntimo, nem é para mim mesmo, é para o outro. Então esse dom nos dá energia. Por exemplo, no ministério de louvor, quem trabalha tocando ou cantando, não é para a sua glória, é para a glória de Deus. Tem pessoas que tocam muito bem, mas não tocam o coração. Eu tenho muitas saudades de instrumentos de sopro. O que eu vou falar aqui não é expressar a minha emoção, mas eu já entrei em casamentos. Eu sempre conto isso. O Vitor não está aqui hoje, o Vitor da Patrícia, pelo menos não estou vendo. Eles são daqui da nossa igreja. Eu nunca vou esquecer. Eu não agendei isso. Eu fui fazer um casamento na Nazareno Central há muitos anos. Quando eu entrei, eu cheguei atrasado, cheguei bem antes, eu cheguei 1h30, e o Vitor estava tocando o piano, e a pessoa que ia tocar no casamento não veio. E ele, de última hora, foi colocado. Como ele toca, né, por ouvido, ele começou a tocar. Meus irmãos, não tinha ninguém no santuário, só ele e eu. Eu olhei para todos os lados. Eu estava de terno. Nesse dia, minha esposa, nós não tínhamos ido. Eu fui sozinho, porque eu ia fazer a cerimônia e voltar, porque eu só fui o pastor para cumprir ali a ministração. Né? Não que eu não fui convidado, mas nós tínhamos um compromisso. E quando eu cheguei, ele só começou a dedilhar. Chegou um outro irmão e começou a tocar sopro, sax, era o Ilquias. Eu fui para o chão. Eu não parei de chorar por mais de 1 hora. A presença de Deus era palpável na reunião. Estive uma vez num acampamento, quando eu tinha 22 anos, debaixo de um pé de mangueira. Esse magrelo foi arrastado por 4 homens, depois de 2h30 de tanto chorar. E quem estava tocando? Um tecladista fazendo o ensaio para o culto da tarde. Até hoje, aquela experiência, essa última, foi tão forte para mim, que eu me debrucei na cadeira e eu disse: Senhor, se o teu poder não parar, eu vou morrer. Tamanha era a presença de Deus no meu corpo. Começou com um teclado. E ficamos por 2 horas. E tiveram que me tirar dali, porque eles tinham que preparar o santo local para o acampamento à noite. Eu fui arrastado por 4 homens. Me levaram para a cozinha, lá para jantar, para se preparar para o culto, porque eu não conseguia sair. Tamanha era a presença de Deus. E a minha oração é que antes de eu partir desta terra, eu clamo a Deus para entrar em reuniões, só um instrumento tocando, ele me leve ao chão. Porque quando essas coisas acontecem, eu não tenho dúvida, milagres, cadeias e correntes são quebradas em algum lugar no mundo espiritual.
É o mover de Deus, queridos, é o intercessor. Eu não estou falando coisas novas, não. Você lê Ezequiel, Ezequiel teve uma visão do trono, ele foi para o chão, ele viu no último versículo do capítulo 1, a sala do trono. Depois, no capítulo 2, é que ele diz, filho do homem, levanta-te, fica de pé, que eu vou falar contigo. Ele estava sem forças, no chão, pela presença de Deus. Com muito respeito ao Ministério de Louvor, não estou falando do nosso, eu estou falando das igrejas. É muito barulho, é muita gritaria, é muito toque, é muita coisa e menos a presença de Deus. Hoje de manhã, enquanto nós estávamos ministrando, eu tive a vontade de pegar o microfone, pedir licença a Gisele no final, para ministrar uma palavra de cura para os enfermos. Eu senti uma unção forte de cura. Quando ela cantou, tu és a cura. Mas eu pensei, para que eu vou pegar o microfone? Eu posso estragar e atrapalhar o agir de Deus. Porque a cura não precisa do Fernando falar. Quem cura é Deus. A igreja tem que estar aberta para entrar no mover do louvor. Não é que ficar esperando do ministério, nem de quem prega. Queridos, está vindo a unção sobre a terra, no meio dessa crise que o mundo já está enfrentando, que a unção de Deus virá sobre a terra. Joel 2:28, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos servos profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos anciãos terão sonhos. Isso vai acontecer depois de quê? Guerra, fumaça, enxofre, juízo sobre a terra, unção de Deus virá. Acontece que quando essa unção de Deus vier, a pergunta é, o que vão fazer com o Deus da igreja? Porque quando a cura vier, Campinas inteira vai saber que cegos foram curados, câncer, pessoas foram curadas, e a igreja vai lotar. E o homem vai fazer o quê? Trazer a glória para si. Olha quanta gente já chegou, vamos arrecadar dinheiro, vamos fazer isso. Olha, gente está vindo, vamos abrir mais espaço, vamos abrir 20 igrejas, sem Deus ter mandado. Porque o homem quer pegar o agir de Deus, colocar numa caixinha, criar a denominação, e Deus está desejando derramar o Espírito dele sobre a terra. Mas o homem não vai atrapalhar o último mover de Deus sobre a terra. E Deus vai levantar uma igreja madura. Uma igreja que vai enfrentar dias difíceis, dias maus, mas que vai entrar nas reuniões. Eu estava vendo imagens, vídeos pelo WhatsApp de crentes na Ucrânia que estão louvando a Deus nas estações de trem, que estão cantando a Deus em Kiev, na cidade, não saíram. Pastores que não saíram, que estão dispostos a morrer, estão louvando, estão cantando, e a 25 quilômetros da capital, as tropas russas estão acampadas. E nós não estamos sensíveis ainda à realidade da Ucrânia. Meu coração se aperta de ver aquelas senhoras, aquelas crianças saindo dos corredores, deixando para trás tudo, meus irmãos, deixando casa. Eles não têm, as casas foram destruídas, apartamentos foram destruídos. Se fosse conosco, a minha pergunta é, será que a igreja brasileira está preparada para entender o evangelho dos últimos dias? É o mesmo evangelho. O evangelho que vai nos ensinar a lidar com perdas. Nem sempre vamos perder materialmente, vamos perder posição. Vamos perder aquela porta que eu queria na empresa, mas Deus pode dizer, Fernando, não é isso que eu quero para você. Aprenda a lidar com os nãos de Deus. Aprenda a lidar com as perdas. Não fique achando que é o diabo, que é o demônio. Não fique achando que foi o homem que não deixou você entrar naquele cargo, naquela função. É que Deus quer nos conservar dependentes dEle. E os dias estão difíceis, irmãos. Mas eu tenho desejo de entrar nas reuniões
quando esses dias maus acontecerem e chegarmos impotentes, fracos, e Deus soprar, e milagres acontecerem para mostrar para nós que na nossa fraqueza Ele nos faz fortes. Não é na nossa força, não é no nosso recurso. Tem igrejas riquíssimas, mas sem vida, sem piedade, sem amor, sem compaixão. O ego fala mais. Quando Deus nos conserva privados de muitas coisas que nós gostaríamos de ter, é para nos lembrar, isso vai roubar o teu coração da minha presença. Se Ele está te privando hoje de alguma coisa, é porque Ele não quer que você perca a presença dEle na sua vida e a dependência dEle. Você precisa depender dEle e eu também. E essa crise está nos ensinando. Eu quero trazer o quarto ponto. O propósito divino para os dons. Qual é o propósito? Tem um fim proveitoso, é a edificação da igreja. Veja o verso 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Coloque aí na sua Bíblia, edificação. Edificação, esse é o propósito. Se Ananias não tivesse obedecido, Deus disse para ele, vai na rua direita, vai na casa de fulano, Saulo vai estar. Até ele questionou Deus, Senhor, esse homem mata crente. Deus disse, vai. E ao chegar ali ele batiza. Meus irmãos, e se Ananias não tivesse ido? E se o GPS de Deus na vida de Ananias não fosse acatado? E se o Waze de Ananias não fosse recebido ali com fé e determinação, eu vou, ele obedeceu. Paulo não teria sido edificado. E se Barnabé não existisse, se Barnabé, cadê Pedro, cadê Tiago, cadê João, cadê os apóstolos famosos que andaram com Jesus? Eles tinham medo de Paulo. Eles achavam Paulo pedante. Mas foi Barnabé que Deus disse, caminhe com ele, esse homem vai ser um vaso usado por mim para os gentios. Às vezes a gente não olha, só olha para Paulo, elogia Paulo, mas a gente se esquece de Barnabé. Alguém estava por trás, preparando Paulo, ajudando Paulo, dando suporte a Paulo. Muitas vezes vamos ver no livro de Atos a menção Barnabé e Paulo. Depois é que vem Paulo e Barnabé. É Barnabé porque não tem primeiro, não tem segundo, não tem the best, não tem o melhor. É preciso um depender de Deus, cada um depender de Deus e todos dependerem um do outro. Esse é o propósito dos dons. Número 5, a variedade dos dons. É uma lista de dons espirituais. Vamos ver, eu vou dar aí as passagens, você pode anotar aí no seu apontamento. Romanos 12, de 6 a 8, que o pastor Odair nos leu. 1 Coríntios 12, de 8 a 10. 1 Coríntios 14, que nós vamos pregar ainda. E Efésios 4, do 11 ao 13. Todas estas passagens falam da lista dos dons. E 12, 28, 1 Coríntios 12, 28. Veja, por exemplo, o capítulo 12, verso 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. São todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. São todos detentores de operadores de milagres? Não. Tem todos dons de curar? Não. Falam todos em outras línguas? Não. Interpretam-nas todos? Não. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E um dos dons que eu peço a Deus é o discernimento. Uma vez atendi uma pessoa que quase quebrou o meu braço no gabinete, falei para o meu funcionário, fique aí, qualquer coisa chame a polícia. Quem me ajudou foi uma psicóloga que já partiu para a eternidade, ela disse, o senhor tenha cuidado com esse homem, ele é um psicopata. E eu falei, nossa, e quando eu atendi,
Com o meu coração pastoral eu não vi nada disso. Mas na conversa ele se transformou. Quase quebrou o meu braço. Eu falei, se você quebrar, a polícia vai chegar. Porque se você me destroçar aqui, o meu funcionário, que é muito mais fácil, né? Magrelo, a polícia vai chegar porque a pessoa lá já está avisada. Você não se atreva. Eu sou muito mais limitado em relação a você fisicamente, mas quem está em mim é maior do que está em você. Ele recuou e eu falei, não, aí ele começou a questionar, mas essa irmã, por ser psicóloga e na área jurídica, como perita judicial, ela foi capaz de dizer, pastor, por discernimento e por experiência, essa pessoa é um psicopata. Rivotril e Lexotan não resolve nada. O senhor tenha cuidado. E eu fui armado depois dessa palavra, mas eu cheguei ali, ela tinha verdade, ela estava certa diante do fato que aconteceu. E que Deus me guardou, porque senão seria só uma caixa de osso. E o último ponto é a soberania do Espírito na distribuição dos dons. Versículo 11, vamos ler. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as. Quem é que distribui? Deus. Como lhe apraz a cada um como individualmente. Então o Espírito Santo no verso 11 distribui. No verso 18 diz que Deus também dispõe. Veja o verso 18. Mas Deus dispôs os membros, cada um deles, no corpo, como lhe aprouve. Eu falei hoje na escola bíblica. Eu cheguei para dar aula aqui, 9 horas, 5 para as 9. Cheguei. O ar já estava ligado, a porta já estava aberta, a igreja já estava limpa, as luzes acesas, tudo arrumado. Quem fez isso? Diáconos. Dons. Se eles não tivessem, atrapalharia a aula começaria 20 minutos depois. O que é isso, dom? A honra, muitas vezes, vai ser dada para quem está na frente. E quem preparou nos bastidores? E quem foi que está lá na mesa de som, que é super tímido, que tem vergonha de pegar o microfone, mas se não fosse a instrumentalidade dele, não estaríamos aqui usando o microfone. E da Cidinha e dos professores da escola dominical que abrem mão do culto público, de serem alimentadas, para estarem lá ministrando às crianças. Isso é dom. Então as coisas para operarem na igreja, inclusive nas empresas, precisam. Lá é com competência, skills, palavra inglesa que eles usam, competências, expertises. Aqui, habilidades sobrenaturais do Espírito. Na empresa, você chuta o balde, você grita, você esperneia. Pela igreja, pelo Espírito, o que tem o dom precisa ser tolerante, paciente, longânimo, compassivo. Não vai chutar o balde, porque se coloca no lugar do outro que tem pouca fé, e você tem mais fé, mais maturidade, você dá suporte ao fraco. É uma habilidade do Espírito. E essa soberania diz que Deus estabeleceu, no verso 28, no capítulo 12, ele diz, e a uns estabeleceu Deus. É Deus quem estabelece. Os pastores, os profetas, os mestres, mas só é possível ser pastor, só é possível ser mestre, evangelista, tecladista, porque um dia você começou a se colocar à disposição para servir. E alguém viu. É assim que acontece na igreja. Pastor, você ouviu como aquele irmão toca bem? Pastor, você ouviu como aquela pessoa fica bem na diaconia? Mas por quê? Ela começou a servir. O corpo percebeu e foi edificado. Já falamos sobre isso. Eu estou sem meu óculos aqui, não preciso dele agora, mas o óculos eu coloco para edificar os olhos. Mas o óculos não estaria bem aqui, se não fosse esse nariz. E esse pavilhão auditivo externo, dos dois lados, para dar o suporte. É pavilhão mesmo, na medicina chamamos pavilhão interno e externo. Então você coloca aqui, e a orelha não pode dizer, eu não preciso de você, olho. E o olho, não precisa do nariz. Precisa. Mas precisamos uns dos outros. Não existe super-homem na igreja. Nem Mulher Maravilha.
Quero terminar este culto dizendo para você que está aqui hoje de manhã, o quanto você é útil, bênção para o reino de Deus. Se você me disser que ninguém valoriza o seu dom, eu quero dizer que Deus está valorizando. Aliás, enquanto esse culto começou, eu estava pensando quantas coisas acontecem quando nós oramos previamente e antes do culto. Existem intercessores que oram. Existem pessoas que oram. Dizem que Charles Spurgeon, quando ia pregar, dizem não, é verdade, ele tinha intercessores que ficavam no porão, orando por ele durante a pregação. Um dos maiores evangelistas que hoje, braços, pernas, aparecem, membros que não existem, aparecem do nada nas cruzadas, Reinhard Bonnke, quando faz as suas cruzadas, um mês antes, ele manda um intercessor para a cidade que vai realizar a cruzada, para ficar em jejum e em oração. Um mês depois, quando ele chega com a equipe, os milagres e as maravilhas acontecem. Sabe por quê? Porque Reinhard Bonnke vai pregar em países africanos onde feiticeiros e bruxos fazem milagres. É preciso um poder de Deus maior, explosivo. Mas nada vai acontecer só com a prédica do pregador. É preciso um corpo de intercessores orando para que as coisas se movimentem nas regiões celestiais e as curas se manifestem aqui. Fique de pé. Quero orar por você. Não sei qual é o seu dom, os dons, mas Deus sabe. Que Deus derrame hoje à noite, de manhã, uma unção sobre a sua vida. E que você se disponha a servir. E o corpo reconhecerá o seu serviço, a sua importância e o seu lugar no reino de Deus. Não pense que quem está na frente vai ser mais honrado naquele dia. Há um pregador que se consertou antes de morrer. Ele pregava muito bem lá nos Estados Unidos, mas um dia Deus falou para ele. Ele teve um sonho. E um dia, por ele ser de uma igreja muito fria, tradicional, ele desprezou uma intercessora que sentava-se lá atrás. E quando fazia esse apelo e as pessoas se convertiam, essa intercessora gemia e chorava. O pastor daquela igreja mandou aquela irmã se calar. E disse que era escândalo, ela está chorando na hora do culto. A irmã ficou chateada, sumiu da igreja. Quando o pregador voltou àquela igreja, a igreja estava fria. E perguntou, cadê aquela irmãzinha? E contou essa história. E aí esse pastor, que era da igreja, o titular, contou para aquele pastor que Deus corrigiu ele. Porque ele teve um sonho e viu que aquela irmãzinha morava, abre aspas, no Alphaville, lá na Jerusalém Celestial. Ele não falou bairro, mas ele pegou lá e viu essa irmã numa casa de ouro. Aí ele viu o irmão da diaconia numa casa bonita e viu o outro irmão numa casa linda. Aí ele pensou que o anjo estava mostrando para ele as casas dos irmãos e ele disse, imagine a minha. Aí quando chegou lá, a casa dele era um barraco de palha. E aí o anjo disse, nós construímos as casas aqui com o material que vem lá da terra. Todo o material que você mandou foi palha, feno e madeira. Mas eu preguei, mas eu fiz isso, eu curei, lá. Aí o anjo disse, tudo o que aconteceu no seu ministério não é graças ao seu mérito. É o esforço de um corpo de Cristo, seus membros que trabalham, que cooperam e principalmente os intercessores que estão orando e intercedendo. Ele acordou e disse, ainda bem que é um sonho. E mudou a sua vida. E pediu perdão àquela ovelhinha que mandou ela se calar. Porque ele entendeu naquele dia que as orações daquela irmã sustentavam a igreja e não deixavam a igreja fria e vazia. Curva a sua cabeça, quero orar por você, Pai. Obrigado por esta palavra. Nesta manhã nós trazemos os dons, essas manifestações, esses serviços, essas realizações do Teu Espírito. E nós queremos Te pedir perdão pela nossa negligência, medo, omissão, medo dos excessos que a igreja tem praticado, pelo nosso ceticismo de achar que esses dons ficaram lá no passado. Nós
nós queremos nos humilhar diante de Ti e dizer que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Hoje de manhã nós pedimos a Deus, ajuda-nos para termos a sensibilidade de olharmos a necessidade e entendermos que nós podemos ser a resposta da oração. Que o Senhor cubra a Tua igreja aqui presente, capacite cada um dos Teus servos, das Tuas servas, renove as suas forças, traga sobre eles uma unção, uma graça especial, para que nós possamos somar nesse esforço coletivo como corpo de Cristo, pelo Teu Espírito, edificando uns aos outros, a fim de que o Teu nome seja honrado e glorificado. Leva-nos em paz para os nossos lares. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor sobre nós levante a luz do seu rosto e nos dê a paz. No nome de Jesus, amém e amém.